Oi pessoal, a gente vai gravar esse vídeo hoje para poder discutir um caso que eu tinha colocado lá no Instagram para o pessoal comentar e tal. Na verdade é um caso de mordida cruzada e a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso e alguns casos parecidos para a gente poder discutir um pouquinho o assunto. Porque na verdade quando a gente colocou no Instagram ficou um vídeo ficaram muitas perguntas e aí não dava para responder com texto. Aí eu pensei em gravar esse vídeo para poder fazer isso. Se você chegou aqui do nada, tá vendo esse vídeo, não viu lá no Instagram, veja lá no Instagram qual foi a postagem. A gente tá gravando isso aqui em agosto de 2017, então vê mais ou menos essa época, foi um mês atrás que eu postei lá no Instagram. Vê lá qual foi a postagem para poder entender melhor o assunto. Se bem que dá para ver por aqui. Se você não é dentista, esse vídeo não é para você. Esse vídeo foi feito para dentistas, para quem faz ortodontia. Então, clica aí em outro vídeo e vai ver outra coisa, porque o assunto aqui vai ficar meio complicado para você. Então, vamos lá. O casinho foi esse que a gente está colocando aqui do lado. Era um caso de mordida cruzada, que eu comentei que era um caso de mordida cruzada funcional e que em IRC ele ia para topo. Porque basicamente tem dois tipos de mordida cruzada. Uma mordida cruzada nessa idade, tá? Essa paciente tem 5 anos. A mordida cruzada nessa idade pode ser porque um lado da maxila está mais estreito ou porque a maxila está dos dois lados mais estreita, que é esse caso aqui. Quando ela está dos dois lados mais estreitos, o que acontece? A mandíbula desvia para um dos lados, nesse caso ela desviou para a direita, desvia para um dos lados para poder encaixar melhor naquela maxila. E aí fica parecendo a mordida cruzada de um lado só. E aí muita gente disse várias opções de tratamento para poder descruzar. Na verdade, assim, todas as opções são válidas. Qualquer coisa que você fizer que expanda um pouquinho essa maxila, que deixe ela mais larga do que a inferior, mesmo que a longo prazo deixe ela mais larga do que a inferior, vai descruzar essa mordida. E aí você vai ter que escolher o que é que vai ser, o que é que você se adapta mais e tal. Vamos lá, vamos discutir aqui o que é que o pessoal falou, tá? Quais foram os casos que o que o pessoal sugeriu fazer para resolver a mordida cruzada. Sim, primeira coisa, teve gente que falou como é que é em relação cêntrica, tá em RC, porque isso muda bastante. Quando você coloca em relação cêntrica, essa mordida cruzada ela vira de topo, como está aqui nessa foto que a gente está colocando, tá? E aí muita gente falou em usar pistas, as pistas de planas que funcionam. O que é que seriam essas pistas de plana? Você vai colocar resina, normalmente se coloca no superior, mas pode ser no inferior também. Vai colocar resina no vestibular dos dentes superiores ou na lingual dos dentes inferiores, normalmente do lado que está cruzado, para poder... Toda vez que o paciente morder, ele vai deslizar naquela pista. E quando o nome é pista planas, porque o cara que inventou o nome dele era planas, tá? Não é porque ela é plana, nem é reta, não. Então você coloca resina nesses dentes e aí descruza. Quando é que eu faço isso? Normalmente eu faço esse paciente mais novo, que eu acho que eu não vou conseguir moldar, que eu acho que vai ser muito difícil moldar, instalar um aparelho e tal, eu parto para as pistas. Normalmente, quando é um paciente um pouquinho mais velho, eu gosto de um negócio um pouquinho mais efetivo, que eu tenha mais controle, que saiba exatamente o que vai acontecer. Que a pista depende da mordida do paciente, tem paciente que vai morder de um jeito, tem paciente... mas funciona muito bem. Aqueles pistas ótimo, vai resolver. Na verdade, quase tudo que você fizer aqui, nesse caso, vai resolver o caso. E aí, fora as pistas, muita gente falou em pista, plaquinha de expansão. Eu tinha colocado lá que a colaboração era excelente e tal. Sim, lembrando, essa paciente não tem problema anteroposterior. Deixa eu colocar as fotos aqui de lado também, de perfil, como é que estava a oclusão. Mas eu não vou colocar a foto do rosto. Enfim, acredita em mim, ela não tem problema anteroposterior. Placa expansora para deixar mais largo. Funciona muito bem. Mas qual é o problema da plaquinha? O que eu não gosto... A vantagem da placa é que você só precisa moldar uma vez, não precisa bandar e tal, é mais rápido. A desvantagem é que o paciente tem que usar. Eu coloquei que a colaboração era ótima, então pronto, funcionaria, desde que o paciente use. Só que às vezes você acha que o paciente tem a colaboração ótima e depois de um tempo você vê que não é tão ótima assim. Por isso que eu uso pouco, porque às vezes e quando você começa a ativar, às vezes ela começa a desadaptar e tal.
Deixa eu ver o que mais. Bem, então, expansor, qualquer um funcionaria, qualquer tipo de expansor, qualquer coisa que você faça para deixar mais larga vai funcionar. Expansor removível, que falou aqui. Expansor com recobrimento oclusal. Expansor com recobrimento oclusal. A grande vantagem de você fazer o recobrimento oclusal, ou com expansor, ou com disjuntor de McNamara também, que também falaram de disjuntor de McNamara, é que já dá aquela desoclusão e o paciente estava acostumado a morder numa posição. E quando você faz essa desoclusão, ele já vai mordendo na posição certa. A mandíbula é como se você fizesse uma placa meio relaxante ao mesmo tempo, e aí já deixasse o paciente mordendo na posição certa. Que facilita bastante quando você usa a plaquinha expansora ou um disjuntor de McNamara. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte: se você expande a maxila e a mandíbula continua, o paciente continua mordendo de lado, acompanhando aquela expansão. E aí você não consegue corrigir, porque o hábito do paciente de morder daquela posição continua forçando. Tá? Então a plaquinha com desoclusão seria muito legal. Disjuntor. Funciona ótimo, perfeito, maravilhoso. Alguém falou em disjuntor com batente para desocluir e tal. Normalmente quando eu coloco o disjuntor não preciso usar batente para desocluir, porque a força do disjuntor é tão grande que a oclusão não consegue segurar, não consegue atrapalhar essa disjunção. Tá? Então seria um disjuntor sem batente para desoclusão. Mas normalmente eu deixo para usar o disjuntor em paciente um pouquinho mais velho, normalmente quando já tem o primeiro molar. Não que seja proibido usar de leite o disjuntor, não, funciona muito bem e quando precisa a gente usa. É porque a instalação do disjuntor é mais demorada, e aí para um paciente de 5 anos de idade você passar aquele tempo todinho, além da cimentação, tem a colocação da resina naqueles dedos e o paciente fica passando a língua, é difícil, é mais trabalhoso controlar. Então sempre que eu posso, num paciente mais novo, normalmente eu não faço com disjunção por conta do trabalho de instalar, mas funcionaria perfeitamente. Quem gosta de disjuntor, Raiz, Irax, tanto faz. Aí fica a gosto do freguês. Nessa idade vai funcionar os dois perfeitamente. Teve alguém que falou Raiz do lado cruzado e Irax do lado oposto. Considerando que é uma oclusão simétrica, tanto um lado quanto o outro está do mesmo jeito, então um contrai do mesmo jeito, então a força tem que ser igual para os dois lados. Bem, enfim, eu escolheria um ou outro sem essa combinação. Lembrando, batente com disjuntor eu não utilizo porque normalmente não precisa. Tá? Se o paciente continuasse depois da disjunção mordendo errado, eu colocaria um batentezinho para poder desocluir. Disjuntor de McNamara. Remover o contato prematuro, às vezes funciona. Se você olhar na foto aqui que ela está em relação cêntrica, se você fizer alguns desgastes no canino superior, fizer alguns desgastes no canino inferior, talvez em molar descido, você conseguiria deixar esse inferior encaixando no superior e o paciente começaria a morder sempre nessa posição correta e aí sozinho isso iria corrigir. É um método mais fácil, mais tranquilo, mais fácil assim, não precisa mandar para o laboratório, não precisa moldar, mas tem paciente que quando você começa a colocar broca, ele reclama muito, paciente da cidade, enfim, é uma opção, também funcionaria. Só que eu acho mais lento, mais demorado. É um negócio que vai resolver aos poucos, aí desgasta mais um pouquinho, aí vem na outra consulta, desgasta mais um pouquinho, ou desgasta tudo de uma vez, mas tem que ter um acompanhamento para ver se está dando tudo certo. Funciona. Eu normalmente não faço isso, mas funcionaria, poderia fazer. Acredito que já teve alguns casos que eu já fiz dessa forma. Remover, desgaste. Bielix. 2 pessoas falaram em Bielix. Arco W de Potter. Assim, todo aparelhinho para expandir, aí já são aparelhos fixos que ficam expandindo. Normalmente eu uso quadrihélice para fazer esse tipo de expansão, tá? Mas funcionaria qualquer expansor que você utilizar, vai funcionar. E aí eu usei o expansor, o quadrihélice, deixa eu explicar como é que eu fiz. Coloquei o quadrihélice e aí pedi para voltar com 15 dias só para poder ter um controle, só para ver como é que estava. Normalmente eu peço para voltar com um mês, nesse caso eu pedi para voltar 15 dias para ver como é que estava. E aí já tinha tido a expansão superior, o paciente já conseguiria morder na posição correta, mas por hábito ela continuava desviando e mordendo fora de posição. E aí o que foi que eu fiz? Coloquei uma resinazinha para poder guiar essa mandíbula para o local correto. Tá? Normalmente se coloca no canino superior, só que o canino superior fica meio feio, fica aquele canino muito vampiresco, digamos assim. Aí eu coloquei no canino inferior, que aparece menos e
enfim, o resultado vai ser a mesma coisa. E aí, pedi para o paciente voltar com mais 15 dias para ver como é que estava, e já estava tudo, ela já tinha se habituado a morder na posição certa, fiz lá um ajustezinho na resina. E enfim, agora é basicamente acompanhar, esperar mais um tempinho para tirar o quadrihélice, só para esperar, porque nessa idade, às vezes, o quadrihélice tem um efeito também de disjunção, separa a sutura, então vamos esperar só fechar a sutura para poder remover o aparelho, tá? Teve gente que falou de autoligado. Sim, voltando, se você não é dentista, é paciente, está vendo aqui, viu que resolveu com um mês, já estava descruzada a mordida, foi nesse caso, o caso do seu filho é diferente, seu dentista é que vai saber o que fazer, certo? Não é para você ver um vídeo no YouTube e chegar lá dizendo, ó, isso aí resolve com 15 dias. Cada caso é um caso. Seu caso é diferente desse. Voltando para os dentistas, beleza? Foi bem simples resolver, com um mês a gente tinha resolvido e agora era só acompanhar o caso para poder depois remover. Falaram também em colocar autoligado. Funciona. Qualquer coisa que você colocar para expandir essa maxila vai funcionar, certo? Ou expansão óssea, ou expansão dentária, afinal de contas é dente de leite. Poder colocar um autoligado para expandir com batente, eu acho muita coisa para pouca coisa. Imagine olha o tamanho desses dentinhos aqui. Imagine o tamanho de um bracket autoligado colado nele. Imagine agora na boca toda, ia ficar praticamente só bracket colado aí. Enfim, funcionaria, mas ia dar um trabalho para conseguir colar esse aparelho todinho. Enfim, quanto tempo você resolveria e tal, enfim. É uma opção. Tudo, qualquer coisa que você colocar, vai expandir, vai funcionar. Até o paciente empurrando com o dedo vai funcionar. Bem, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Antes que eu esqueça, dê like aí no vídeo, se inscreve no canal. Não sei para que serve, mas todo mundo fala isso, então vou falar a mesma coisa. E comenta lá no Instagram que você viu aqui o vídeo e tal, para poder saber quem foi que viu, quem foi que não viu, o que é que vocês acharam. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.